bom dia, seja muito bem-vinda você, muito bem-vindo e bem-vindo você que vai assistir essa aula gravada e seja muito bem-vindo e bem-vindo você que está entrando aqui comigo agora para assistir mais essa aula ao vivo. Sempre lembrando que os comentários ficam abertos durante a live, durante a aula, para vocês comentarem, para vocês participarem, tirarem suas dúvidas. Se eu não consigo responder na hora, porque eu estou no meio de um raciocínio ali, logo em seguida eu vou puxar ali com o dedo ali os comentários que passaram para não deixar ninguém sem tirar suas dúvidas aí, não deixar de responder nada para ninguém, tá certo? Então isso é importante, que fique claro para vocês. Então é muito mais bacana quando vocês participam e fazem suas perguntas, fica bem mais legal. Tá certo? Então, assim, hoje eu separei o nosso título, né? É o bebê, o ambiente e o cuidador no desenvolvimento motor. Mas são 3 pilares que servem para o desenvolvimento em geral. Como o meu perfil fala sobre desenvolvimento motor, que eu sou profissional de educação física, então é sobre isso que eu falo, eu coloquei ali desenvolvimento motor, mas esses 3 pilares que nós vamos conversar, que a gente vai conversar hoje, servem para o desenvolvimento do bebê em geral, não só o motor. É importante essa questão da união, né, do bebê, do ambiente e do cuidador. Porque cada um tem sua parte para as coisas funcionarem ali para o desenvolvimento motor do bebê. O bebê, acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada a internet aqui? Bom, acho que estão me ouvindo sim. Apareceu para mim que travou a internet aqui, acho que é a minha internet que está com problemas. Mas vamos lá. Então, o bebê, cada um tem sua parte, o bebê, o ambiente, o cuidador, cada um tem sua parte para as coisas darem certo. Primeira coisa, vamos falar sobre o bebê. Então, o bebê pode ser um bebê típico ou atípico. Isso vai mudar os rumos de como vai ser esse desenvolvimento do bebê, né? Então, um bebê atípico pode ter alguma disfunção neurológica, pode ter alguma síndrome genética. Então, outros caminhos vão ser tomados a partir disso. O importante quando você tem o diagnóstico que seu bebê é atípico ser acompanhado por um neuropediatra, esse neuropediatra encaminhar para fisioterapia, onde o fisioterapeuta ali semanalmente vai trabalhar em cima das conquistas desse bebê, vai ajudar esse bebê a chegar lá, né, em cada marco motor. O bebê atípico vai conseguir alcançar os marcos motores nos tempos esperados? Não. Mas ele sempre, com a ajuda da fisioterapia, vai atrás desses marcos. Vai conquistar depois, ou vai tentar conquistar depois, a gente não tem certeza se vai conquistar, dependendo do diagnóstico, né? Mas ele vai ir atrás do próximo marco, não importa qual idade o bebê está, mas vai atrás do próximo marco que ele precisa chegar. Mas isso com acompanhamento. Se não tiver esse acompanhamento, as coisas ficam muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Então, no caso do bebê atípico é isso. No caso do bebê típico, minha bebê faz 6 meses agora e dá umas ótimas viradinhas, mas ainda não senta. Tudo bem. Tá tudo certinho, porque, como eu sempre falo, o sentar ele acontece entre 6 e 8 meses, então ela está começando a trazer esse amadurecimento para o sentar. Tem margem de tempo para isso acontecer e tá tudo bem. Mas, enfim, mas no bebê típico, eu falei do bebê atípico, mas no bebê típico, outras questões influenciam, como por exemplo a personalidade, né? Então tem um bebê que vai formando a personalidade dele nesse primeiro ano de vida, e aí tem um bebê que tem uma personalidade mais forte, que briga para conseguir fazer as coisas sozinho, já desde cedo, mesmo sem falar, e tem aquele bebê que vai formando uma personalidade mais cômoda, de tá bom assim, se me derem na mão tá legal, tá tudo certo, né? Então não preciso fazer muito esforço ali, eu pego e tá tudo bem pra mim.
Então, a personalidade é uma porcentagem que vai influenciar o desenvolvimento. Então, a gente vai conhecendo esse bebê. Isso a partir do 6º mês de gestação já começa a se formar. E vai até o 2º ano, ali principalmente, né? Principalmente, claro que segue se formando, mas vai entrando em formação tudo isso. Então, dali a gente já tem um panorama. Ó, o meu bebê, ele é mais calminho, ele é mais quietinho, ele quer ficar mais na boa. Então eu sei que eu tenho que mudar algumas coisas no ambiente para dar uma puxada nesse bebê. Porque se eu entregar tudo na mão, ele vai ficar lá sempre pelo mínimo, e o desenvolvimento motor depois vai ser influenciado por isso. E, ao contrário, o bebê que já tem uma personalidade, já vai formando uma personalidade mais forte, tem aquele fogo maior assim, por mais que você limite o ambiente dele, sem saber, muitas vezes a gente limita sem saber, ou por traumas, ou por dificuldades, esse bebê vai lutar por essa autonomia, por essa independência nos movimentos. Então, essa questão do bebê, o indivíduo, é a primeira parte do desenvolvimento motor infantil ali, né? É a primeira parte, é o bebê. Como é o bebê? Esse bebê é da personalidade A ou da personalidade B? Ele gosta de desafios ou ele não gosta de desafios? Ele gosta da segurança? Então tudo isso vai se formando. Também tem uma porcentagem que é só dele, que é da genética dele. Aí o outro pilar que a gente fala bastante é sobre o ambiente. E aí esse do ambiente também é um definidor. É uma porcentagem bem grande desse processo de desenvolvimento motor. Que nem o exemplo que eu falei antes ali, né? O bebê tem uma personalidade mais calminha, mais tranquilo, e aí você não desafia esse bebê. Você não provoca, não deixa um ambiente provocativo para desafiá-lo. Então juntou aí, né, como às vezes em alguns lugares falam, a fome com a vontade de comer. Ele já é mais calminho e você proporciona um ambiente que é de mais calmaria ainda. Assim, calmaria eu digo no sentido de desafios, né? Não é de gritaria, ninguém gosta de gritaria, ambiente com gritaria nem nada disso. É de desafios, de tornar de ter desafios no seu dia a dia do bebê. Então, juntou um com o outro, aí o desenvolvimento vai ficar devendo, né? Então, e ao contrário, né? Se você provoca um ambiente onde puxa o bebê para ter que dar trabalho para o bebê, que nem eu chamo, né? Eu sempre chamo dar trabalho. Tem que dar trabalho para o bebê, né? Claro, não é para deixar o bebê chorando, não é para deixar o bebê sofrendo nem nada disso. Mas você percebe quando começa a dar algumas, de acordo com a idade do bebê, umas tarefas para ele, deixa ele ter que ir até um lugar sem você facilitar a vida dele, e ele conquista esse lugar que ele queria chegar, ou aquele brinquedo que ele queria pegar. Quando ele conquista pela sua independência, pelas suas próprias forças, isso vai gerando nele uma sensação de eu sou capaz. Então influencia também a questão cognitiva. Influencia totalmente a questão cognitiva desse bebê de eu sou capaz, ele vai crescendo com autoconfiança e vai se desenvolvendo mais. Que nem outra questão com relação ao ambiente. Muitos brinquedos pelo chão. O que vai mexer com isso no bebê? Foco. Se você tem muita coisa espalhada pelo chão na volta dele, ele não quer nenhuma coisa, não quer nem outra, não quer nenhuma das duas, não quer nada. Ou brinca um pouquinho com uma coisa, não explora tudo que poderia explorar daquele brinquedo, daquele objeto. Não precisa ser necessariamente brinquedo, pode ser um pote de plástico, vários potes de plástico vazios. Mas dá para explorar muita coisa daquele pote ou daquele brinquedo. E aí ele explora 15% daquele pote ali e deixa para o lado porque ele já viu uma outra coisa no chão ali perto dele. E aí ele explora mais um pouquinho de outra coisa e ele olha para o lado, tem outra coisa no chão. Então muitos brinquedos na volta
causam isso, a perda de foco. Só que quando você faz um revezamento, por exemplo, de brinquedos, deixa tudo na caixa lá, traz 1, 2, deixa ali os 2. Ele vai pegar, ele vai soltar, ele vai pegar de novo, ele vai olhar com mais calma, ele vai transformar aquilo numa outra coisa, numa outra brincadeira, dependendo da idade. Ele vai ver, vai descobrir partes diferentes que ele não viu da primeira vez daquele brinquedo, vai descobrir barulhos diferentes que aquele brinquedo faz, vai descobrir a gravidade. Quando ele pega e ele solta, cai, ele vai descobrir uma série de coisas porque ele conseguiu focar em um brinquedo, em um objeto. Ele conseguiu ter espaço, ele conseguiu ter tempo, o ambiente ali proporcionou ele ter foco, né, num brinquedo só. E quando a gente pega e tem muitos brinquedos ali espalhados pelo chão, o foco diminui e com o foco menor, né, fica tudo superficial. Essa aprendizagem fica mais superficial. Então é interessante sim você logo, claro, logo que o bebê nasce ele precisa de muito colo, precisa de muito carinho, precisa de muito acolhimento, mas em seguida que vocês já se acostumaram com o bebê ali, é muito legal preparar um cantinho para o bebê. Um cantinho para o bebê. E esse cantinho é no chão. Não é em cima de colchão. É no chão, em um tapetinho de EVA. Num tapete de atividades. No chão. É importante essa firmeza do chão. E a liberdade para ele explorar os seus movimentos. Então, essa questão do ambiente é fundamental para a gente perceber assim que ambientes que não dão oportunidades para o bebê explorar os seus movimentos com liberdade acabam podendo atrasar alguns marcos motores, atrasar alguns movimentos, ou eles não serem tão bons do que quando a gente proporciona um ambiente que ele tem a liberdade para explorar. Então, ter esse cantinho onde não tem risco de tomadas, né, buracos de tomada, de botar o dedinho, não tem fios elétricos ali, né, e não quer dizer que o bebê vai ficar só naquele tapetinho. No momento que ele começar a rastejar e se movimentar mais, ele pode inclusive sair desse tapetinho. Mas é um espaço onde ele tem a liberdade de explorar os seus movimentos. Quando a gente fica com o bebê com medo que ele caia, que se machuque no colchão, o colchão, ele, ao mesmo tempo que ele facilita alguns movimentos, ele também prejudica outros. Porque o bebê precisa de firmeza, de uma estabilidade, numa superfície estável para entender essa noção espacial, né, de se eu errar minha mão aqui, se eu colocar ela muito mais para frente, eu tombo e caio. Mas se eu colocar um pouco mais para dentro, não. E se eu caio e tenho uma sensação dessa queda. Agora, se eu cair em cima de um colchão, é divertido. É divertido eu me jogar num colchão e cair. Só que não é divertido cair na vida real. Então, assim, já vai aprendendo sobre essa consciência corporal, essas sensações ali, né? Isso é muito importante e é o ambiente que dá. Então, por mais que eu tenha um indivíduo um bebê, um indivíduo lá que eu falei no início, que é típico, por exemplo, que não tem nenhuma síndrome genética, nenhuma disfunção neurológica, eu posso atrasar o desenvolvimento dele por influência do ambiente onde eu estou inserindo ele. Né? Então eu estou colocando em cima do colchão, ou também usar muitos dispositivos como carrinhos, cadeirinhas de descanso e bebês confortos. Então, usar esses equipamentos, esses dispositivos para ficar a maior parte do dia neles é você tornar o ambiente mais desfavorável para o desenvolvimento. Porque se o desenvolvimento acontece através de oportunidades que o bebê tem, nesses dispositivos você está dando para o bebê menos oportunidades para ele se movimentar, menos oportunidades para ele treinar seus movimentos. E menos oportunidades para ele treinar seus movimentos, ele vai fazer movimentos não tão bons, ou inclusive pode atrasar alguns marcos motores.
né? Então acontece bastante assim, acontece muito que eu vejo de chegou lá com 6 meses, 7 meses, vai começar a introdução alimentar e quer que seu bebê sente. Mas qual foi o tema de casa que foi feito antes, no primeiro semestre, até o bebê sentar? Né? Ah, chegou ali e quer que sente. Então assim, não, peraí só um pouquinho. Ele passou o maior tempo em bebê conforto, em cadeirinha de descanso, em carrinho, em colo. A maior parte do primeiro semestre, sempre protegido. Quando ficou no colchão, sempre no macio, não pôde testar seus movimentos. E aí, chegou lá com 6, 7 meses, você quer ver ele sentado? Mas que músculos ele tem para ficar sentado? Que músculos foram treinados para ficar sentado? A gente acha que ele vai aprender a ficar sentado agora eu colocando ele sentado. Não, os músculos que ele vai usar para ficar sentado, eles já são fortalecidos antes, no chão, no tummy time, de barriga para baixo. Isso é importante no ambiente, ele ter nesse primeiro semestre a possibilidade, as oportunidades de ficar de barriga para baixo, para fortalecer toda essa musculatura das costas que vai ajudar ele. Né? Então, da mesma forma como eu falei na outra live, lá na outra aula, a gente quer um adulto independente depois, um adolescente independente, mas como que a gente promoveu esse ambiente para que fosse independente mesmo? Então a gente fica com muita pena, acontece muito de ter pena no início, ai coitadinha, só um bebezinho, ai coitadinha, só... Eu já ouvi várias vezes, né, de chegar assim, mas bota esse menino com quem eu tenho intimidade, mas bota esse menino no chão, ia no aniversário infantil, assim, de criança, e aí vê aquele bebê com mais idade só no colo dos pais. Fui no aniversário lá e o bebê no colo tinha lá tapetinho no chão para ficar os bebês nos tapetinhos, nas coisas, e aquele bebê no colo. E já estava com quase 1 ano, e só no colo, sem oportunidades de explorar o ambiente, de engatinhar, de fazer os seus movimentos ali, de interagir socialmente com outros bebês, outras crianças, só no colo, só no colo, só no colo, com medo que... Aí eu tinha intimidade lá, mas bota esse menino no chão, vamos ver ele se mexer. E aí o pai e a mãe ali botando, loucos de medo, assim, mas ele não fica muito ainda. Se não fica muito, que vocês não deixam. Vocês estão promovendo um ambiente desfavorável, não falei isso para eles, mas está promovendo um ambiente desfavorável para o bebê conseguir se desenvolver. Então, é muito importante isso. Então, questão da independência que eu comentei aqui, né? A gente quer uma independência lá na frente, mas e atrás? Como é que a gente faz? Aí o bebê já tá crescendo e já está aprendendo a querer colocar o seu tênis. Ele está vendo você colocar o seu tênis, seu sapato para sair de casa ou para fazer alguma coisa. E ele quer também fazer igual. E aí o sapato tá lá em cima, num lugar onde o bebê não alcança os sapatinhos dele. Mexe com o ambiente. Coloca esse sapatinho na altura lá do bebê, numa prateleira, numa altura onde o bebê enxergue. Ele vai testar colocar. Vai colocar certo no início? Não, mas ele vai testar. Ele vai testar essa colocação. Ele vai ver ali, tem o meu sapatinho aqui, o meu chinelo. Eu vou lá e vou testar e vou colocar. E você vai aprendendo, mas você vai dando oportunidade. Se cada vez que ele for calçar o bebê, você tem que tirar lá de cima o sapato, é você que coloca. Muitas vezes. E aí depois lá na frente, pois é, ele não sabe colocar o sapato ainda, não sei o quê, não sabe amarrar o seu sapato, mas não foi dada oportunidade, né? Então foi deixado na altura. Então é importante essas coisas do bebê estar na altura dele também, para ele começar a ter esse poder de escolha. Eu escolho agora brincar com este brinquedo. Vai ali na caixinha dele, pega o brinquedo e usa. Eu escolho agora treinar, botar sapato, né? E dar essas possibilidades aí para o bebê, promover um ambiente, né? Promover texturas, que no ambiente tenha texturas diferentes para o bebê explorar. Então às vezes a parte externa também, né? Para quem mora em apartamento, não mora em casa, é um pouco mais difícil, mas promover áreas externas onde o bebê pisa em terrenos diferentes. Em apartamento a gente fica muito
no piso do apartamento, mas o bebê é importante para a pisada do bebê, o bebê também pisar, para o desenvolvimento motor do bebê é importante uma pisada legal. E a pisada legal ela acontece em terrenos diferentes. Quanto mais você diversificar os terrenos onde o bebê vai pisar, melhor. Então, um bebê que pisa um pouco em grama, um pouco em areia, um pouco em terrinha, um pouco em cimento, um pouco em madeira, em estrado de madeira, um pouco em cada coisa, vai estimular essa sola do pé do bebê, para ele depois ter uma postura até melhor em pé, que vai provocar em pé ele cair menos, ter melhor equilíbrio. Né? Então, entende que é uma série de fatores, né, que influenciam esse desenvolvimento motor do bebê. Quando o bebê passa muito mais tempo num mesmo tipo de superfície, ele não tem esse estímulo na sola do pé e fica muito tempo na mesma superfície lá, ou inclusive tem possibilidade disso, acontece também, mora numa casa que tem diferentes pisos, mas quando começa a caminhar ali, coloca o sapatinho e perde totalmente essa sensibilidade na sola do pé aí. Então é chapada essa sola do pé e a partir dali é só com o sapatinho para não sujar o pé ou para não... Não, tem que deixar a sola do pé encostar nas coisas, nas texturas diferentes para promover, né, o estímulo dos dois arcos que tem embaixo do pé, o arco longitudinal, que vai dos dedos até o calcanhar, e o arco transversal, que atravessa o pé. Quando você estimula desse jeito, os arcos eles são estimulados e formados ali de uma forma que você não fica com o pé chato. O pé fica em curva também ali. Tem uma qualidade melhor de postura de um pé em curva. Um pé chato não, aí cresce e já tem uma série de questões ali com o joelho para dentro, ou algumas lesõezinhas no quadril depois adulto, por causa desse pé plano, mas é estimulado também ali, é o ambiente ajudando no desenvolvimento motor do bebê, mas a gente que tem que proporcionar. Então, e a última questão é o cuidador, né? Então, olha só, a gente falou hoje sobre o bebê, né? A personalidade do bebê, ou ele ser típico, ou ele ser atípico, como vai influenciar o desenvolvimento, é uma porcentagem importante desse trio, desses 3 pilares. A outra é o ambiente que eu falei até aqui, né? Como que esse ambiente vai estar propício para esse bebê se desenvolver ou não. Eu posso ter um bebê típico, sem nenhuma disfunção neurológica, sem nenhuma síndrome genética, mas eu tenho um ambiente que não proporciona o desenvolvimento. E aí eu estou atrasando o desenvolvimento motor de um bebê típico porque eu não proporciono um ambiente bacana para ele. Ou não sei proporcionar por desconhecimento, alguma coisa assim. Por isso que a gente está conversando sobre isso aqui. Né? Eu já vi casos assim também dessa questão do ambiente. Meu bebê está com dificuldade de sentar, ele não está sentando, não sei o quê. Aí o vídeo que me mandam para me mostrar é um bebê em cima do sofá. Mas olha só, que estabilidade tem o sofá? Não tem nenhuma. É mole, é macio. Como é que ele vai aprender a sentar no sofá? Ele precisa do chão. No chão ele tomba, tapetinho de EVA ali e vai trabalhando no chão com o bebê. Ele não está conseguindo? Então, de barriga para baixo mais um tempo. Vamos voltar um passo atrás. Que ele vai fortalecer a musculatura e se ele é um bebê típico, daqui a pouco ele vai sentar. Se ele é um bebê atípico, precisa de auxílio de neuropediatra, de fisioterapeuta para conseguir sentar. Mas a gente tem que cuidar disso. E o terceiro pilar é o cuidador. Né? Então também eu acabei falando misturado aqui com o ambiente, né? O cuidador, como que ele vai conseguir manejar essa questão dos 2 pilares anteriores, do bebê e do indivíduo. Né? O meu bebê não tem esse fogo de querer aprender coisas novas, de querer explorar muito, ele não se desafia muito, então eu vou mexer nesse ambiente para provocar ele. Ele vai querer umas coisas na mão, eu vou estimular ele, não vai ganhar na mão, vem aqui para pegar o brinquedo, o objeto. Ele não gosta não quer ficar no tummy time, então eu vou mexer no ambiente. Peraí, eu vou tentar encontrar qual é a distração que eu vou captar ele. Não gosta, não quer saber, reclama. Peraí, mas alguma coisa ele vai gostar. Eu vou buscar, não é isso, não é aquilo, né? Daqui a pouco eu acho lá um espelho, pego o espelho, olha só, pelo reflexo do espelho ele adorou, ele vem, né? Já teve bebê que eu
estava trabalhando com o bebê e o bebê não queria fazer nada dos movimentos lá, e aí eu vi que o bebê, mesmo não querendo fazer nada, ele estava de olho num livro que estava no quarto dele. Eu pensei, esse bebê gosta mais de livro do que de brinquedo. E aí eu peguei o livro e comecei a levar o livro de um lado para o outro no quarto e ele saía atrás desse livro. Aí ele começou a fazer tudo. Até ficar em pé ficou. Se escorando nas coisas lá, ficar em pé. Pra poder ir atrás do livro. Botava o livro em cima lá da mesinha e ele queria ir atrás do livro e fez a maior força do mundo e ficou em pé. Então o cuidador vai tentando encontrar essas coisas. E o lado oposto disso é o cuidador que acaba, né, não conseguindo fazer essa leitura do ambiente e essa mexida no ambiente. Às vezes a gente mexe com poucas coisas e já muda, que nem eu falei do sapato. Às vezes só de eu pegar e separar um momento ali para trazer os sapatos tudo para baixo, já mudei o ambiente, já proporcionei ali uma coisa diferente. Às vezes eu pegar e não ficar jogando todos os brinquedos em volta no chão e deixar ali tudo na caixa, trazer 1, 2 na volta, já mexe com o ambiente. Muitos vídeos que me mandam, a TV tá ligada, enquanto o bebê está tentando encontrar o foco dele no chão em alguma coisa. Às vezes a gente não percebe, mas muitos vídeos que me mandam, a TV está ligada ao fundo. E aí, como é que o foco vai acontecer? Aí eu falo lá, ó, testa só enquanto ele está tentando fazer essa parte que ele ainda não conseguiu. Desliga a TV, é menos uma coisa que vai chamar a atenção. Tá certo que não está dando desenho, mas desenho pior ainda, porque o desenho já vai cravar ele ali na TV. Mas mesmo que seja lá um jornal, não sei o quê, tenta desligar nesse momento para ele criar um ambiente propício, para ele ter foco no que ele está fazendo. E aí você vai ver uma mudança, esse bebê, né? Não tem tantas distrações que não importam ali daquele momento. Tem o que a gente vai trabalhar para ele fazer. E aí é você também conseguir proporcionar isso sequencialmente. O que eu falo sequencialmente? É contínuo, né? Então, assim, uma coisa é o bebê fazer... hoje eu separei para fazer o meu bebê fazer suas atividades no chão. E aí depois eu passo 15 dias sem fazer com ele porque não deu tempo, foi correria. Então tentar de alguma forma, mesmo que seja por alguns minutinhos, poucos ali, ser um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e assim vai. Essa sequência é importante para o desenvolvimento do bebê. Deixa eu ver aqui o que passou aqui que eu não vi. Vamos ver. Meu bebê é desse mais cômodo. Pois é, então, como eu falei aqui, né? Se você já identificou que ele é da turma do mais cômodo, não vamos dar mais comodidade para ele, né? Vamos pegar e vamos trabalhar nesse ambiente para provocar ele. Tu quer a mão? Vem aqui então. Não sei que idade tá, mas quer a mão? Vem por aqui, ó. Vem aqui, alcança a minha mão aqui. Quer o brinquedo? Vamos lá, vamos junto, ó. Tá quase pertinho, já vai chegar nele. Então tem que ficar dando uma provocada. Então vai dando uma provocada que ele vai. Isso vai ser importante até para a personalidade dele, para a autonomia dele, para a resiliência, ele criar resiliência. Eu não consigo, mas eu sou capaz, porque depois eu consegui. Então é importante isso. Deixa eu ver aqui, o que mais que tem. Bom dia, meu bebê com 8 meses se arrasta e já quer ficar de pé, porém ainda não engatinha. Devo estimular ou mudar o foco quando ele tentar? Tenho medo de forçar a perna. Deixa eu ler de novo aqui. Meu bebê com 8 meses se arrasta e já quer ficar de pé, porém ainda não engatinha. Isso é bem comum nessa idade acontecer. Devo estimular ou mudar o foco quando ele tentar? Tenho medo de forçar a perna. Não precisa ter medo de forçar a perna. O importante, assim, para ele chegar do ponto A ao ponto B, ele vai ter que se deslocar de alguma forma. Ele não sabe caminhar ainda. Ele quer se levantar, tudo bem. Se ele quer se levantar, se apoiar num móvel e ficar de pé, se apoiar na borda do sofá e ficar de pé, tá tudo certo. Pode deixar tranquilamente.
Mas se ele vai ficar o dia todo de pé ali na borda do sofá? Não vai. Ele vai ver um brinquedo um pouco longe ali e vai querer chegar naquele brinquedo ou em algum outro lugar? Pode querer. E aí como é que faz para chegar lá? Aí ele vai ter que se deslocar. E aí entra a sua parte de permitir com que ele se desloque, ou incentive, ou estimule para que ele se desloque. Não, você quer sair do sofá e ir lá para aquela parte lá para pegar aquele brinquedo? Então, vem. E aí ele vai se arrastar no início, vai encontrar alguma forma. Tem uns que rolam, mas vai provocar, porque o seu bebê tem 8 meses, ainda tem tempo para ele aprender a engatinhar. Né? O engatinhar pode acontecer até 11 meses, ele tem tempo para isso acontecer. O que não pode acontecer é ele estar bem no meio desse processo e aí você começa a dar a mão e estimular ele a andar com a sua mão, com a ajuda da sua mão. Aí, claro que cada vez menos ele vai querer ir pro chão e engatinhar, porque ele já viu que ele consegue deslocar você de mão com ele. Então ele não precisa mais fazer essa força, ele pode deslocar com a sua mão. Aí ele vai pedir a sua mão toda hora, ele vai brigar pela sua mão, para que você caminhe de mão com ele. Mas ele tem margem de tempo ainda no desenvolvimento motor, nos marcos motores, ele tem margem de tempo para ainda explorar o chão, ainda se deslocar com a... Talvez ele se irrite um pouco, porque ele já está ficando em pé e já vê, é muito mais legal o olhar do bebê em pé, ele consegue enxergar mais coisas, voltar para a parte rasteira do chão é meio chato, porque ele vê menos coisas, mas aí entra a parte da gente criar um ambiente que, né, nada muito perto dele, as coisas um pouquinho mais distantes, né, não muito distantes também, que seja possível se chegar, que seja atrativo, ou às vezes não é uma coisa que é atrativa para o bebê. Às vezes o que ele gostava há 3 meses atrás, hoje ele não gosta, ele trocou de coisas que ele gosta. Às vezes nem é alguma coisa, às vezes é você. Você ali no chão chamando ele pode trazer mais atenção para ele para isso, para ele tentar se deslocar, para estimular ele a se deslocar. Então, seu bebê está bem nesse período esse meio do caminho onde é importante ainda estimular o engatinhar, ou se arrastar dele no chão, essa mão dele no chão. Essa noção espacial dele, essa troca que para se arrastar ou para engatinhar ele vai ter que colocar um joelho na frente, o outro fica para trás, e essa alternância de joelho para frente e para trás vai ajudar depois ele até ter o melhor equilíbrio para caminhar. Então vale a pena investir nisso, tá certo? Meu bebê tem 6 meses, só pivoteia no chão. Tá na idade, né? Que o sentar vai acontecer entre 6 e 8 meses, então agora é que vai iniciar o processo de querer sentar, de começar a querer sentar. Mas é isso aí, pivoteia. Não rola isso? Não tá rolando? Também pode demorar um pouquinho mais rolar. Mas é isso também, promover um ambiente onde ele tenha liberdade para se testar. Como estimular o bebê de 4 meses? Já está na hora de colocar sentadinho ou não? Não está na hora não de colocar sentado, não. E eu não gosto muito dessa ideia de colocar sentado. Não precisa colocar o bebê sentado. Até esses dias alguém me perguntou, se eu não colocar ele sentado, ele vai aprender a sentar sozinho? Vai aprender a sentar sozinho. Vai aprender, porque tem uma questão que a gente chama de posturas de transição, onde o bebê começa a treinar justamente as transições. Né? Então, de deitado de barriga para cima, ele vira de barriga para baixo. De barriga para baixo, ele vira de barriga para cima. Então, o rolar é uma postura de transição, é uma transição de uma coisa para outra. Né? E ele, deixando ele livre, ele vai também aprender a sentar. De uma posição de barriga para baixo, ele vai trazer o corpo dele para sentar também, pode acontecer também. Então, não precisa colocar ele sentado. E 4 meses é muito novo ainda. Esse bebê de 4 meses tem muito chão ainda para ele rolar, pivotear, tummy time, ganhar força na musculatura. Porque se você colocar ele sentado agora com 4 meses, ele não tem a força muscular ainda necessária para que ele fique numa postura boa sentado. Inclusive já tem estudos dizendo que às vezes atrasos na fala podem estar ligados a o bebê ter sido colocado sentado antes do tempo por causa dessa pressão, porque o bebê cai à frente o corpo, né? Por mais que ele fique sentado, rodeado por almofadas, o tronco despenca ali e amassa ali os órgãos do bebê, os órgãos que estão em formação também, e algumas estruturas que influenciam depois o bebê demorar para falar, ter dificuldade para falar.
Então o bebê que pega e trabalha bem essa musculatura no chão de outras formas e depois vai sentar com mais autonomia, ele tem uma postura melhor sentado, ele tem uma firmeza melhor, esses músculos das costas estão mais acordados lá atrás. E aí o bebê fica com uma postura melhor, com melhor qualidade, com melhor autonomia, com maior independência, não precisa ficar enchendo de um monte de almofada na volta. E o perigo dele virar o bebê estático, que eu já expliquei aqui em outra aula. Meu bebê está com quase 5 meses e quando ele fica parado, a cabeça dele pende mais para um lado que para o outro. É normal? Como é que é dormindo? Quando está dormindo, também ela fica para esse mesmo lado? Isso tem que ver também. Às vezes você vê ele deitado na caminha, no carrinho, não sei onde ele dorme. Às vezes você vê também a cabeça sempre inclinada para o mesmo lado ou não. Às vezes é para um lado, às vezes é para o outro. Tem que ver isso. Porque uma coisa que acontece às vezes, que a gente tem visto bastante nos bebês, é torcicolo congênito. Então tem alguns músculos de um lado do pescoço que tem uma tração um pouquinho maior. E essa tração faz ficar assim. Mas aí a gente tem que, não é só vendo assim, dele ficar... você nem falou em estar sentado, você falou quando ele fica parado. Então tem que... isso é uma coisa que vale a pena tirar a dúvida com um pediatra. Chegar com essa dúvida, porque às vezes o pediatra, ele não, ali no consultório, ali 15 minutos, ali na consulta, ele não vê todas as coisas que podem estar acontecendo. Então você trazer esse feedback da sua casa, né? Olha só, eu tenho visto que ele tem parado mais pro lado direito que pro lado esquerdo da cabeça quando ele fica parado. Pode ser alguma coisa, ele vai dizer, não, olha aqui, avaliei aqui, não é nada, é só o jeitinho dele ali e tal, não tem problema. Ah, não, aqui, ó, fiz um diagnóstico aqui, ele tá com alguns sintomas de torcicolo congênito. Não consegue inclinado para os dois lados dormindo. Então, pois é, se é para os dois lados, uma hora para um lado, outra hora para o outro, é normal. Torcicolo congênito a gente vê sempre para o mesmo lado. A tração acontece sempre para o mesmo lado. Então, se uma hora é para um lado, outra hora é para o outro, é normal. Não tem problema nenhum. Mas sempre é importante, essas dúvidas, sempre é importante levar para o pediatra. Como eu estava falando ali, às vezes na consulta é rápida ali, o pediatra também não consegue saber tudo o que está acontecendo na sua casa. Não existe dúvida ruim, dúvida feia, não existe isso. É importante você ir lá e assim, levar anotadinho, que às vezes a gente esquece, que a consulta é muito rápida. Eu levava anotadinho tudo, assim, chegava lá no pediatra, na pediatra da minha filha, assim, tem tal pergunta para fazer. Olha só, o pescoço, ela dorme e o pescoço está sempre para a direita. É normal isso? Ela vai, daí o pediatra vai lá olhar, peraí só um pouquinho, deixa eu testar aqui o pescoço. É verdade, Thiago, torcicolo congênito, vamos dar uma olhada nisso aí. Ou, não é nada demais, é só o jeitinho dela ali e tal. Então, é importante levar muito para ele isso aí. Minha bebê quando rola para virar de bruços... Isso, pergunta. Minha bebê quando rola para virar de bruços, gosta mais do lado esquerdo para virar de bruços. O que pode ser? Tá fazendo 5 meses. Não, isso é bem tranquilo. Isso é as nossas preferências também. A gente prefere, tem um lado que é mais fácil de virar do que o outro. Isso é bem comum, bem tranquilo. Né? O importante é que ela está conseguindo virar. E isso é o mais importante. Ela já consegue se virar e depois vai aprender a desvirar. Mas a gente já vai tendo umas preferências de lado ali. Não precisa encasquetar muito com isso. Às vezes a gente acaba estimulando também para o outro lado, tenta puxar ali o bebê para o outro lado, mas não precisa encasquetar muito com isso, porque é só uma preferência mesmo de ser mais fácil um lado do que o outro, que todo mundo tem. Todo mundo nasce com um lado mais fácil do que o outro. Aí nessa idade a gente não tem como saber se é destro ou se é canhoto, isso vai influenciar depois, mas a gente vai descobrir depois. Mas é bem tranquilo isso aí. Tá certo, então. Se aparecerem mais dúvidas, podem comentar. Eu vou, assim que eu fechar essa aula aqui, eu vou deixá-la disponível na íntegra ali no Instagram. Se tiverem mais dúvidas, se lembrarem de mais dúvidas, é só colocar ali nos comentários dessa aula que eu respondo assim que possível. Tá certo? Muito obrigado por mais uma aula juntos. Adorei, participaram bastante. Eu gosto dessa turma da segunda-feira às 9 da manhã. Participar da noite também eu gosto, da quinta-feira às 8. Mas a da manhã tô vendo que tá
tá mais participando mais aí, fica bem bacana da gente conversar junto. Tá certo? Então, fiquem bem, boa semana para vocês, para suas famílias, para seus bebês e até quinta-feira às 20 horas. Até mais. Tchau.